Você já ouviu alguém desaparecer enquanto falava ao telefone com o próprio pai? Se nunca ouviu, então prepare-se, porque depois de escutar essa história, você nunca mais vai dirigir sozinho à noite em uma estrada deserta. E sim, eu estou falando com você. Quero que imagine cada detalhe, porque se você estivesse no lugar dele, talvez não tivesse voltado também. Antes disso, se inscreva no canal e faça parte do Clube da Meia-Noite. Era madrugada, 2h15 da manhã. Você está sozinho no carro, voltando de uma festa tranquila. O ar está frio, úmido e o céu completamente sem lua. Foi assim que Brandon Swanson começou sua noite. Um garoto comum, inteligente, educado, nada impulsivo. Mas naquela noite, ao entrar no carro, algo estava diferente. Ele mandou uma mensagem para os pais. "Chego logo." Só que ele não chegou. Seu carro derrapou numa estrada de terra rural, longe, muito longe de qualquer cidade. Ele não bateu em nada, não havia risco evidente, mas o carro simplesmente deslizou para dentro de uma vala funda. E aí, Brandon pegou o celular, ligou para o pai e disse: "Pai, não sei onde estou." Agora imagine a cena. Você está no meio do nada, sem lanternas, sem casas, apenas campos escuros, mais escuros do que qualquer coisa que você já viu. Brandon descrevia o lugar como só mato e silêncio. E o pai dele tentava guiá-lo pelo telefone. "E você vê alguma estrada? Uma cerca? Alguma luz?" E Brandon sempre respondia: "Nada, só escuridão." E aí vem o detalhe mais assustador. As chamadas nunca caíram. A ligação ficou conectada o tempo todo, por mais de 40 minutos. E esse tempo foi suficiente para tudo dar errado. Brandon decidiu caminhar. Disse ao pai: "Eu vejo luzes, acho que é Lindy. Vou caminhar até lá." E você sabe o que é o pior? A cidade estava na direção oposta. Ele não estava indo para a luz, ele estava indo para o escuro. Enquanto ele caminhava, a respiração dele ficava mais pesada. Você consegue imaginar o som? Só o vento passando pelas plantações? O som do próprio passo na grama molhada? E o pai no telefone tentando manter o filho calmo. "Você tá bem?" "Tô, só cansado." Mas tinha algo no tom de voz do Brandon. Algo que sugeria que ele não estava sozinho ali. Depois de mais de meia hora caminhando, Brandon de repente muda o tom de voz. Fala algo mais baixo, quase sussurrando: "Pai, espera." Silêncio. Vento. Nada mais. Então ele diz com clareza, como se tivesse visto alguma coisa: "Oh, meu Deus." E a ligação caiu. Esse foi o último som que o pai dele ouviu. Meu Deus. Depois disso, nunca mais ouviram Brandon. Quando os policiais chegaram, encontraram o carro exatamente como Brandon descreveu, mas não havia marcas de passos suficientes para onde ele disse que caminhou. E aqui começa o mistério. Os cães farejadores seguiram o celo dele por quilômetros e, de repente, o rastro simplesmente acabou. Sem sinais de queda, sem sangue, sem roupas rasgadas, sem pegadas adicionais. Era como se ele tivesse sumido no ar. E lembra da cidade que ele disse que via de longe? Não há como, pela geografia, ele ter visto luz nenhuma de lá. Ou seja, ele viu alguma luz, mas não era da cidade. Até hoje, existem teorias, mas nenhuma faz sentido. Ele foi atacado por um animal? Impossível. Não haveria rastro zero? Ele caiu em algum buraco ou vale? Não existiam vales ou penhascos na área. Ele foi levado por alguém? Também não. Não havia pneus, pegadas, nada. Ele se perdeu e morreu de frio? Se isso tivesse acontecido, teriam achado o corpo. A região foi vasculhada dezenas de vezes durante anos.
Algo sobrenatural? Bom, ninguém gosta de assumir isso, mas não existe explicação melhor. Algumas pessoas dizem que Brandon viu luzes que não eram humanas. E que, quando ele parou e disse, "Meu Deus", não estava olhando para um animal. Eu quero que você imagine o seguinte. Você está no telefone, falando com alguém que confia em você. Essa pessoa está com medo, perdida, pedindo ajuda. E do nada, ela vê algo. Você não sabe o que é. Você não pode fazer nada. Você só ouve. Meu Deus. Aí, silêncio, nada mais. E até hoje, você não sabe o que fez. Você entende o peso disso? Esse caso não assusta porque é sangrento. Assusta porque é verdade. E porque aconteceu enquanto outra pessoa ouviu tudo. E agora me diz, o que faria se estivesse sozinho na estrada, tarde da noite, e visse luzes onde não deveria haver nada? Você seguiria ou desligaria o carro e se esconderia? Porque Brandon seguiu e nunca mais voltou. Se você quiser que histórias como essa continuem chegando até você, histórias reais, sem explicação, casos que desafiam a lógica, então não deixa para depois. Se inscreve agora, porque tem muita história que o mundo esqueceu, mas eu vou lembrar você de todas, e algumas delas são ainda piores do que essa.